Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o processo de unificação de dois importantes Estados europeus, ambos relativamente recentes em termos históricos, a Alemanha e a Itália. Ambos os processos, de certa forma ligados, desenrolaram sobretudo durante a década de 1860, ou seja, depois das tentativas falhadas de 1848, a quando da Primavera dos Povos, tema a que já dedicámos um episódio. Então, alguns alemães e italianos, bem como europeus de outras nacionalidades, sonharam com a possibilidade de unificar as suas nações com base na vontade dos cidadãos. O malogro de quase todas as revoluções de 1848 acabou por significar um ponto de viragem nas aspirações nacionalistas de muitos dos que viviam em impérios ou, pelo contrário, em territórios que faziam parte de uma nação, mas não de um Estado. Na década de 1860, a unificação tanto de Itália como da Alemanha fez-se já não com base na vontade dos cidadãos, mas sim na dos Estados mais poderosos de ambos os espaços nacionais. O Piemonte-Savoia, no caso de Itália, e a Prússia, no caso da Alemanha. No caso de Itália, as aspirações à unidade eram antigas. Petrarca, por exemplo, defendeu-a no tempo medieval, quando parte de Itália estava formalmente dependente do Sacro Império Germânico. Até 1860, o espaço italiano foi um mosaico de reinos, cidade-estado, junto com o Estado Papal, e sofreu a invasão e cobiça dos franceses, espanhóis, austríacos e otomanos. Na década de 1850, o Estado Liberal Conservador do Piemonte, liderado pelo Conde Cavour, primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel II, tornou-se o motor da antiga aspiração de unidade de Itália. O primeiro obstáculo a vencer seria a presença dos austríacos nos prósperos estados do norte, na Lombardia e no Veneto. Para tal, iniciou uma aproximação à França de Napoleão III, que, na sua juventude, tinha combatido junto dos nacionalistas italianos. Os piemonteses auxiliaram os franceses contra os russos durante a Guerra da Crimeia, conflito travado entre 1853 e 1856 pela supremacia no Mediterrâneo Oriental. Em 1859, Vítor Emanuel II e Napoleão III estabeleceram uma aliança militar formal. Esta teve por consequência a declaração de guerra feita pelo Império Austríaco ao Piemonte de Sardanha. Auxiliados por Napoleão III, os piemonteses derrotaram surpreendentemente os austríacos em Magenta e Solferino. Em consequência, a Lombardia foi integrada no reino do Piemonte de Sardanha. O exército francês avançou então para sul, pondo cerca aos Estados Papais, mas, pressionado pela sua opinião pública, Napoleão III decidiu não deixar que os mesmos fossem controlados pelos piemonteses. Este facto alterou o processo de unificação, os piemonteses a deixarem de contar com os franceses. Em 1861, os ducados da Itália Central, Toscânia, Parma e Módena, promoveram um plebiscito em que a maioria votou pela integração no Piemonte. Nascia então o Reino de Itália. Mas este ainda não correspondia à totalidade do território italiano. Ficava a faltar as duas Sicílias, o grande reino tradicionalista do Sul, bem como o Veneto e os Estados Papais. As duas Sicílias, Nápoles e Sicília, foram conquistadas pelo aventureiro Garibaldi, que, depois de perceber que não tinha condições para liderar uma república, entregou o território ao novo Reino de Itália. Por sua vez, o Veneto foi integrado em 1866, como recompensa do auxílio de Itália aos prussianos na guerra que estes travaram com a Áustria, isto tal como veremos. Por fim, os Estados Papais foram integrados em 1870, na sequência da derrota de Napoleão III na Guerra Franco-Prussiana. O novo Estado teve várias dores de crescimento. As assimetrias eram grandes entre o norte industrializado e o sul rural e, na prática, a máquina administrativa e o protagonismo político ficaram nas mãos dos piemonteses, o que provocou ressentimentos. O processo de unificação alemão
teve semelhanças e diferenças substanciais do seu congénere italiano. Também no mundo germânico existia uma ideia de nação. Durante séculos, esta foi em parte materializada no Sacro Império. Outro ponto semelhante. Também neste caso, a Áustria foi uma peça importante da equação. Os passos remotos para a unificação alemã foram dados em 1815, isto depois da derrota de Napoleão, com a criação da Confederação Germânica. Mais tarde, em 1834, a Prússia, um reino com poder militar mas descontínuo e com más vias de comunicação com os outros Estados, fomentou uma união aduaneira, Zollverein. De início, esta integrava apenas os Estados do Norte, mas rapidamente estendeu-se aos outros Estados germânicos, incluindo o Império Austríaco. Em 1848, os deputados da Confederação Germânica reunida em Frankfurt ofereceram a coroa imperial alemã ao rei da Prússia, Frederico Guilherme IV. Este recusou, com o argumento que não aceitava a coroa dos deputados, mas apenas dos príncipes, tal como era costume no Sacro Império. Foi o que aconteceu. Em 1862, Guilherme I, o novo rei da Prússia, nomeou Juncker era um membro da aristocracia terratenente e militar, Otto von Bismarck, como chanceler. Discute-se, então, Bismarck já tinha o propósito de unificar a Alemanha sem a Áustria, e com base na supremacia militar prussiana. Certo é que os acontecimentos caminharam neste sentido. Em 1864, prussianos e austríacos derrotaram a Dinamarca, recuperando para a Confederação Germânica os ducados de Schleswig e Holstein, que estavam sob a administração dos dinamarqueses. Para Bismarck, esta guerra foi um teste, não só para o exército prussiano, como para avaliar a reação da Áustria e das principais potências europeias, França, Reino Unido e Rússia. O seu grande objetivo seria afastar a Áustria da Confederação Germânica. Para tal, e a pretexto da administração do Ducado de Holstein, declarou guerra à Áustria, isto com a segurança de ter garantida a neutralidade de França. Em 1866, a Áustria tinha sido derrotada e estava fora da Confederação Germânica. Surgiu então a Confederação da Alemanha do Norte, liderada pela Prússia. Faltava atrair os Estados do Sul, sendo o Reino da Baviera o principal. Tal foi conseguido durante a Guerra Franco-Prussiana, com Bismarck, desta vez, a assegurar a neutralidade da Áustria. Em 1871, o Império Alemão foi proclamado na Galeria dos Espelhos, em Versalhes. O novo Império tornou-se rapidamente na principal potência europeia, liderando a Segunda Revolução Industrial, baseada no aço e na eletricidade. Alcançado o seu objetivo, Bismarck procurou que o novo Império fosse o eixo da diplomacia europeia, o que efetivamente aconteceu, com a promoção de conferências em Berlim para a resolução dos diferendos nos Balcãs e em África e com a chamada Aliança dos Três Imperadores, que juntou a Alemanha, a Prússia e a Áustria. Foi esta aliança com a Rússia que, em 1890, o novo Kaiser Guilherme II decidiu não renovar, o que abriu caminho para um novo xadrez europeu. Mas esse já é tema de outro capítulo ou de próximo episódio. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, estes Estados que hoje em dia são centrais na Europa, Alemanha e Itália, são historicamente muito recentes. Até a segunda metade do século XIX não existiam. Mas esta é uma ideia antiga. 150 anos. 150 anos, basicamente. Aliás, a Alemanha considera-se que a formação da Alemanha, a unificação da Alemanha é em 1871, não é? E a da Itália é em 1870. Portanto, aquilo é exatamente um depois do outro, quer dizer, é na mesma altura. Sim, sendo que a Itália já era reino desde 1861, só que com Roma... Certo, não, está bem, mas a Itália com a configuração mais ou menos atual, ou seja, sim, com Roma e já com o Papa remetido ao Vaticano. Exato. E, mais ou menos, quer dizer, a Itália, como a gente pensa hoje, sim, e não é o reino da Itália, que era uma coisa diferente. É evidente que eu tenho que fazer aqui um protesto porque o Lourenço Pereira Coutinho escolheu um tema de que ele percebe imenso e eu não percebo nada e, portanto, bom, fica aqui
fica aqui um bocadinho em pau. Foi um acaso hoje. Mas haveria três coisas. Uma pessoa que não tem um conhecimento específico tem pelo menos um conhecimento geral, não é? Eu acho que há três coisas que são iguais, semelhantes, na unificação italiana e na unificação alemã, e são três coisas muito distintas. Primeiro é o Napoleão. Sim. Sem Napoleão era muito difícil haver unificação alemã, sem haver, não era o Napoleão e ter existido, era sem a ação do Napoleão, tanto na Itália como depois na Alemanha, Sim. era muito difícil o espírito nacionalista ter ressurgido daquela maneira que ressurgiu ou que emergiu a seguir às invasões napoleónicas. Por exemplo, Henrique, só um parênteses, Napoleão em 1806 acaba com o Sacro Império. Exatamente. Por exemplo. Portanto, tem um impacto tremendo. Claro, só o facto de ele acabar com o Sacro Império, salvo erro, depois da Batalha de Iena, mas tu me corrigirás. 1806. 1806, que é quando, aliás, o Hegel diz que veio a paz perpétua, é a primeira vez que se fala... Como ele estava enganado. Exatamente, mas é a primeira vez que se fala do fim da história. Depois isso vem com o Kojève outra vez, com o Fukuyama. Ciclicamente temos o fim da história. Mas Napoleão teve de facto um impacto grande, e a Itália a mesma coisa. Exatamente. Na Itália a mesma coisa, até porque o Murat, que era cunhado dele, cunhado. Bem, Fica rei de Nápoles. Fica rei de Nápoles e é uma personagem depois que há de ser, não central, mas importante na reunificação, no ressurgimento, na unificação italiana. Portanto, primeiro Napoleão. Segundo, a língua. A língua, tanto na Alemanha, nos Estados alemães, como nos Estados italianos, não era exatamente igual. Sim, ainda hoje se notam, sobretudo na Itália, grandes diferenças. E na Alemanha também. Na Alemanha também. Mas não era exatamente igual. Mas era tão parecido, digamos, pelo menos a maior distância seria como entre o português e o galego, ou uma coisa desse estilo. E, portanto, era muito semelhante. E, sobretudo, tinham referências comuns. O Petrarca, que tu já falaste, o Dante Alighieri, não é? E todos os clássicos italianos, que a gente hoje chama italianos, e que eram toscanos ou que eram de outras origens, tinham referências comuns, como o Goethe no caso alemão. E antes dele o Gutenberg e a Bíblia de Gutenberg, que aliás faz a norma fonética alemã até hoje, praticamente. Portanto, o segundo é a língua. E o terceiro, que me parece muito importante, mas que no geral se esquece, são os caminhos de ferro. Sim. E os caminhos de ferro uniram. Exatamente, porque isto no geral são... E sobretudo no caso alemão. Sobretudo no caso alemão, mas mesmo no caso italiano, não te esqueças que os Montes Apeninos são como uma espécie de coluna vertebral que divide a Itália em dois, embora longitudinalmente. Sim. E portanto, quer dizer, e depois no norte da Itália já começam os Alpes italianos e essas coisas todas. Havia ali, digamos, barreiras foram essenciais. Barreiras naturais que dificultavam a deslocação e que depois os caminhos de ferro tornam isso tudo, nomeadamente no caso da Prússia, que era no caso da Prússia mais porque que era descontinuado. O Piemonte de Sardanha tinha centralidade, não é? Centralidade não em relação à Península Italiana, mas em relação ao espaço europeu. Mas a Prússia estava completamente isolada. Sim, aliás, era um território descontínuo. Sim, e repara que o Piemonte de Sardanha, que depois também metia a Saboia, acabou por perder a Saboia para os franceses, mas isso já é mais complicado. Mas isso foi por um acordo entre o Vítor Emanuel e o Napoleão e já agora, só mais uma nota, quando se fala do Vittorio Emanuele II, deve-se falar sempre do pai dele, o Carlos Alberto, que morreu no Porto. Sim. E que foi o primeiro autor, em Itália, naturalmente, de uma Constituição totalmente liberal e totalmente democrática. Podemos era um liberalismo conservador, porque era uma carta, era outorgada. Era uma carta ortogada, mas era para a época, era uma coisa muito avançada em relação a E ele tem que abdicar e depois morre no Porto. Ele abdica, tem que abdicar e morre no Porto, e por isso é que no Porto há um teatro Carlos Alberto. Teatro Carlos Alberto de Saboia, que ninguém sabe quem é, mas é o pai do primeiro rei de Itália. Isso é uma coisa mas de facto, sendo que o último rei de Itália também viveu em Lisboa. Humberto II, exato. Portanto, em Cascais, em Cascais. Mais digamos que foi uma monarquia que começou e acabou em Portugal. E já agora só teve a mulher de Dom Luís, portanto filha de Vítor Emanuel II, era a rainha Dona Maria Pia de Saboia. Exatamente. Portanto, uma princesa italiana que foi uma escolha expressa de Dom Luís exatamente pelo liberalismo de Vítor Emanuel II. Que na altura foi excomungado. Que dá o nome a uma rua importantíssima de Lisboa onde se vendia droga, agora já não, felizmente, que era a Rua Maria Pia.
Sim. Mas a nível político e diplomático, Napoleão teve muita importância. O Congresso de Viena também, porque fazendo só aqui, mais uma vez, porque este século XIX é complexo, um bocadinho uma viagem, porque foi este século XIX europeu e também para os nossos ouvintes, para relembrar os nossos ouvintes, depois da derrota de Napoleão em 1815, a Europa passou a reger-se por aquilo que se chamou o Concerto de Viena, que tinha por figura central o príncipe Metternich, em que baseava que a legitimidade dos impérios, e os impérios tinham a legitimidade dinástica e hereditária de governar determinados Estados. A estes contrapunha-se a ideia dos cidadãos que achavam que o mesmo povo, com a mesma língua e com a mesma história, que habitavam o mesmo território, deviam formar uma nação. Eram nações históricas, e este é mais ou menos o princípio que preside ao movimento italiano, ao movimento alemão. E apesar da Áustria falar o mesmo idioma... Mas o caso da Áustria é um caso... É um caso especial. Fala disso porque isso é importante. É muito importante, porque a Áustria... Aliás, a Áustria vai ser... é vítima destas duas unificações. É vítima e é também, por assim dizer, a peça na engrenagem destas duas unificações. Porque... até 1848, e obviamente que este sistema de Metternich não teve a vitalidade na década de 40 que teve, grosso modo, até 1830. Basicamente, o seu auge foi a década de 20. Mas em 1848, com a Primavera dos Povos, que nós também já aqui falámos, e com a ideia de uma possibilidade de constituir Estados por vontade dos cidadãos, ideia que falha, não é? A única revolução que acaba por triunfar em 1848 é a francesa, que substitui a monarquia burguesa primeiro pela República e depois pelo Império. Mas que a República também acaba depois no Império de Luís Bonaparte. De Luís Bonaparte, o futuro Napoleão III. Mas entra-se numa nova fase a partir de 1848, que é, percebeu-se que não seria pelo princípio da legitimidade dinástica, que começava a ser contestado como anacrónico, também não pela vontade dos cidadãos, porque isso falhou em 1848, mas sim com base em reinos, que eram reinos âncora em cada um destes espaços. E o Piemonte de Sardanha era claramente o reino mais estruturado no espaço alemão. Existia também o de Nápoles, no espaço italiano, peço desculpa. Existia também o das duas Sicílias, mas era da coroa completamente diferente. Era da coroa espanhola. Sim, na altura já era independente. Na altura já era independente, mas tinha sido da coroa espanhola. Tinha a mesma família, que eram os Bourbons, duas Sicílias. Mas era um reino completamente diferente, um reino conservador, agrário, pobre, aliás. Enquanto o outro era industrializado. Era o contraste total. Ainda hoje é, se a gente vir o sul de Itália. Ainda hoje a Itália é mais ou menos a duas velocidades. Turim, Milão e por aí fora, vê-se que é completamente duas velocidades. Mas a ideia inicial, que também é interessante, é algo que tanto o Piemonte de Sardanha como depois a Prússia terão em comum, poderia não ser fazer uma unificação, ou seja, o Conde de Cavour e Bismarck, que foram os dois grandes artifícios, tanto de uma como de outra, poderiam, o caminho poderia não ser necessariamente este. Inicialmente o que ambos queriam era justamente expulsar a Áustria do seu espaço nacional. E repara que a Áustria, ou melhor, o Habsburgo da Áustria, portanto o imperador austríaco, príncipe austríaco eleitor, era quase invariavelmente o imperador do Sacro Império desde o século XV ou XVI. Desde o século XV, sim. Desde o século XV. Portanto, era quase sempre um austríaco. E, portanto, e foram até ao fim do Sacro Império. Depois aqui, como já era o Império Austríaco, já não há essa questão. Mas o Sacro Império só acaba em 1806, como tu muito bem disseste, com o Napoleão. Portanto, ele é 300 anos... Para um cidadão ou súbdito ou o que fosse sei lá de cima da Prússia ou de Schleswig, eu nunca sei dizer esse nome, Holstein, que é no sul da Dinamarca, portanto, ou de Hamburgo ou dali, quer dizer, não havia uma relação tão grande como, por exemplo, havia entre estes três reinos que eu acabei de dizer. E com uma diferença importante, é que retirando o caso da Baviera, os estados do norte alemão eram luteranos. Sim. E isso faz uma diferença muito grande. E o coisa era católico, que é um problema que não se punha, por exemplo, em Itália.
Porque Itália não havia essa questão. Itália ou se era católico Ou se era ateu. Ou se era ateu. Porque também na altura, nesta mentalidade liberal, o Vítor Emanuel II não era propriamente ateu. Mas era o Mazzini, por exemplo. O Mazzini e a Jovem Itália e a Carbonária toda, que tem um papel importante na década de 1820. Sim, eles depois perdem completamente o pé. A Carbonária e o Mazzini perdem completamente o pé. Mas o Garibaldi também, não sei se ele era ateu, mas não era, andava lá perto. Sim, não seria propriamente um crente devoto. Não era um crente devoto, até porque foi ele que atacou em primeiro lugar os territórios papais, não é? É ele que se instala lá com o apoio dos franceses, só que a opinião pública francesa, muito católica, obriga os franceses a recuar. E aqui há uma parte interessante, é que Napoleão III era sensível à opinião pública. Não, mas não é só isso. O que já é interessante, o que já é uma mudança. O Marx e o Engels têm um livro sobre isso, a criticar justamente o facto dos franceses terem abandonado o Garibaldi à sua sorte nos Estados Papais. Pois. O que é curioso, não, é normal, porque eles eram marxistas. O Marx era marxista. Napoleão III tinha sobretudo o interesse em diminuir a Áustria e diminuir o seu poder e a sua influência. Porque estes povos... Portanto, isso alcançado depois acabou por recuar. Estes povos beneficiam. Eu agora ia fazer aqui uma comparação que era perfeitamente... sou assassinado no meio da rua, mas quer dizer... Timor torna-se independente porque os australianos também têm interesse em que o mar de Timor, que tem petróleo, não esteja totalmente nas mãos da Indonésia, que é uma potência regional. Claro, portanto, e portanto se tiver ali um país menos... E também a Itália e a Alemanha, apesar da Itália e a Alemanha depois se revelarem dos países mais importantes da Europa, na época, o que interessava verdadeiramente aos franceses, mas não só ao imperador russo e aos ingleses, eles chegaram a estar todos juntos contra a Áustria. Sim. O que interessava era que a Áustria não tivesse o poder que tinha. Porque a Áustria... Exato. A Áustria, nesta altura, exatamente isso, acabava por ser uma ameaça tanto para a França como também para... mas sobretudo a rivalidade com França era a maior. Com França acaba por ser a maior. E nesta altura a Áustria tem duas hipóteses. Ou ganha protagonismo no espaço alemão, ou estende-se para os Balcãs. Pois. Que acaba por ser a sua opção. E é uma opção definitiva depois da derrota de 1866 com a Prússia. Mas ao estender-se para os Balcãs, entra em conflito com a Rússia. Que esse acaba por ser o grande problema, porque as tensões no espaço europeu, nesta segunda metade do século XIX, e sendo que o Reino Unido está sobretudo interessado no espaço marítimo, não é? No espaço comercial, centra-se muito nesta rivalidade entre Áustria e Rússia pela zona balcânica, pela expansão na zona balcânica, aproveitando a crise otomana e também, e isso foi uma das causas da Guerra da Crimeia, ou a principal causa da Guerra da Crimeia, a rivalidade entre as potências ocidentais liberais, entre o Reino Unido e a França por um lado, e a Rússia por outro, no Mediterrâneo Oriental, onde também há uma rivalidade primeiro pelo Afeganistão, pelo Egito e depois, até com a abertura do canal de Suez a partir de 1871, pelo controlo daquela zona. Naquela zona, sim. No Médio Oriente. É toda esta zona que depois o Bismarck, e é interessante que, ao contrário do que fará depois Guilherme II, e avançando já aqui um bocadinho, isto já é fora da unificação alemã, já é no tempo imediatamente posterior, Bismarck que provocou por meio de guerras, ou alcançou por meio de guerras a unificação alemã, afastando os alemães e derrotando os franceses, acaba por, quando consegue ter o seu império unificado, ter uma opinião e uma leitura nessa altura sensata, que foi: eu não vou ser neste momento um fator de instabilidade no espaço europeu. Portanto, o que é que eu vou promover? Foi isso que ele tentou fazer e que depois Guilherme II reverteu. Uma aliança, o que ele chamou a Aliança dos Três Imperadores, que é a aliança com o Imperador da Áustria, com quem ele tinha estado em guerra pouco tempo antes, 6 anos antes, e com o Imperador da Rússia. E vou ser eu o ator e o promotor das conferências, que são as conferências de Berlim, para solucionar os grandes diferentes do espaço europeu, que são sobretudo na zona balcânica e na chamada, na altura, Corrida à África. E, portanto... Onde desenha, aliás, o mapa da África. Onde desenha o mapa da África. Sim. Portanto, ele, entre 1870 71, a unificação alemã,
e a subida ao trono do Kaiser Guilherme II, aqueles 20 anos, o Império Alemão, que é claramente o império que lidera a segunda Revolução Industrial, as patentes todas, aquela rapidamente se torna na maior potência económica europeia, não tem interesse em instabilidade no espaço europeu. E não é ele esse fator. Guilherme II, ao não renovar o Tratado de Aliança com a Rússia, é que muda toda esta política de alianças. E permite aí a aproximação entre França e Rússia. A França e a Rússia, que aliás vai até à Primeira Guerra Mundial. Vai até à Primeira Guerra Mundial, no fundo que eles são aliados, e que o Lenin acaba. Exato. Exatamente. O Lenin, quando passa pela Alemanha, vindo de Genebra para São Petersburgo, passa pela Alemanha no tal vagão fechado e tal, e é ele que acaba com a guerra, ou melhor, tira a Rússia da guerra, ainda não era a União Soviética, tira a Rússia da guerra e em troca do apoio que os alemães lhe deram. Exatamente. E portanto mas também é curioso aqui, penso eu, nós pensarmos um pouco nisso. Quer dizer, nós tivemos aqui um século XIX, ou finais do século XVIII, depois da Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, até quase ao final do século XIX, portanto quase até ao século XX, nós tivemos essencialmente umas figuras que eram as figuras cimeiras da geopolítica, não é? Que é o Talleyrand, por um lado, sim, e o Pitt, o Pitt jovem. Inglês, o jovem, Young Pitt, que já não era jovem, mas para distinguir do pai. Para distinguir do pai, que também tinha sido primeiro-ministro. No tempo de Jorge III, sim. Depois temos o Metternich, que é austríaco e que faz... E dá o nome ao sistema, o sistema de Metternich. E finalmente o Bismarck. O Bismarck, como dizia o outro, fez um sistema tão complicado que só ele próprio que o compreendia, não é? Porque era um sistema de equilíbrio, o chamado equilíbrio de poderes, que, aliás, teoria que ainda hoje é estudada nas escolas todas, e que, de certa forma, digamos, molda aquilo que foi feito durante a Guerra Fria. Que era Henrique, por contraposição a este equilíbrio de poderes, ao esmagar o adversário. Porque, por exemplo, a ideia do Bismarck, nessa altura, era uma ideia também, quando claramente a Alemanha se assume como uma grande potência económica e militar, foi dar espaço à França, para a França, apesar de que foi a humilhação, não é? A entrega da Alsácia-Lorena e tudo isso. Exatamente. Com Bismarck, e aliás, na altura, Bismarck até fomentou, e aí é interessante ver como ele teve esta leitura. Obviamente que estamos a colocá-la no século XIX, com os olhos do século XIX, não obviamente. Ele abriu o caminho, não foi ele que incentivou, mas não entrou em concorrência nem com franceses nem com ingleses no que se chamou na altura a Corrida à África. E o que Bismarck acreditava é que a Alemanha é uma grande potência continental. Mesmo assim beneficia um bocadinho. Beneficia, claro, mas ele beneficia sem hostilizar. O Sudoeste Africano, mas isso e o Tanganica. Mas isso já foi posterior, é de Guilherme II, porque Guilherme II é quando sobe ao trono, reclama dizer, então, mas a Alemanha também precisa de... Como aliás o Leopoldo da Bélgica, que fica com ele próprio, com o Congo. Mas Henrique, só para fechar ele percebe isto perfeitamente. Ele, por exemplo, quando inicia as guerras, porque todo o processo de unificação alemã se faz através das vitórias prussianas, já podemos comparar com o italiano, que foi diferente. Ele assegura-se, por exemplo, no caso em que ele entra em guerra com a Áustria, para expulsar, já com o objetivo de expulsar a Áustria da Confederação Germânica, assegura-se que França ficaria neutral. Mas isso portanto, há também diplomacia aqui. Há muita diplomacia. E há uma outra coisa. Há um ator que depois vai perdendo importância, e nomeadamente no século XX perde muita importância, que é o ator que se chama revolucionário. Ou seja, quer dizer, tanto o Bismarck como antes o Metternich, eles tinham um certo receio que, hostilizando em excesso o poder, por exemplo, francês, seja ele do Luís Bonaparte, seja de quem for, que potenciassem, no outro dia falámos da Comuna, e como ele, depois de derrotar a França, vai em socorro dos franceses contra os comunards, contra os revolucionários. Ele era um Juncker, era pela ordem e pela ordem, mas autoritário, porque o mesmo Parlamento, o Reichstag da altura, a Alemanha torna-se um império parlamentar, com um parlamento, mas é um parlamento em que a figura central é o chanceler. Está bem, mas na altura o parlamento inglês, pouco antes, tinha aqueles chamados os Roten Circle,
sistemas eleitorais absolutamente loucos. Havia um círculo na Inglaterra que era dominado pelo Lord, não me lembro agora o nome, que só tinha um eleitor e elegia um deputado para o Parlamento inglês. Portanto, a gente não pode ver com os olhos dois. Não é, sim, mas em todo o caso, mesmo na altura, no sistema inglês, havia uma alternância maior do que no sistema. Havia, mas de qualquer forma, 300 alemão. num Parlamento que, sabe ver, que eram 650. Sim, é grande, tal, pois é. Na Inglaterra, ou no Reino Unido, na Grã-Bretanha, na altura, na Grã-Bretanha, 300 e tal lugares eram assegurados pelo landlord, não é? Eram assegurados porque ele é que mandava nos eleitores e que os eleitores eram todos criados dele, não é? Portanto, ele votava por eles todos. Sim. Portanto, não é um sistema. A gente muitas vezes olha para aqui, é como olhar para a Grécia e dizer a democracia ateniense. É verdade, aquilo é um grande salto. Aquilo é uma concepção absolutamente notável. Agora, votavam muito poucos. Sim, era uma democracia restrita. Pois, e ela foi sempre alargando, primeiro com o voto às mulheres, com o voto a todos os que sabiam ler, com o voto depois também aos analfabetos, que é importante, não é? Com o voto, enfim, e os sistemas de votação vão todos alargando, até chegar ao que hoje, enfim, pelo menos a maior parte da Europa civilizada, da Europa, da União Europeia, é o povo todo que vota. Sim. Só não vota quem não quer. E a gente viu agora recentemente que só não vota mesmo quem não quer. Quem não quer. Voltando aqui à Áustria, que acabou por ser a grande derrotada destas duas unificações, porque a Áustria, como um império multicultural, multinacional, multiétnico e multirreligioso, era-lhe muito mais difícil. A Áustria, nesta altura, vê nascer dois países que se tornam aliados, porque desde o princípio a Alemanha e a Itália são aliadas. Porque a Prússia também ajudou, no caso da Itália, do Piemonte de Sardanha, e vendo como foi o processo de unificação italiana, é interessante. Isso é curioso que chega até à Segunda Guerra também. Sim, chega até à Segunda Guerra, apesar de na Primeira Guerra a Itália ter oscilado. E a Itália ter mudado de lado. A Itália, mas na segunda também mudou, se bem te lembras. Sim, já numa fase muito adiantada. A Itália tem sempre esta coisa. Mas o processo de unificação italiana, ao contrário do prussiano, que foi sempre pela força das armas, mas alicerçado também numa grande capacidade diplomática de assegurar a neutralidade dos outros Estados. Porque o Bismarck, e fazendo só aqui um parênteses antes de entrar na questão do processo italiano, o Bismarck fez uma coisa muito... Aqui ele provocou as guerras por pretextos menores. No caso da Áustria foi o caso da administração do Ducado de Holstein. No caso da França foi a candidatura de um parente do rei da Prússia ao trono espanhol. Ele passou sempre a vida à espera que declarassem guerra. Mas até fechar a unificação. Exato. Depois entrou no período da diplomacia e do tal equilíbrio de poderes que não pressupunha uma hegemonia. E inclusive é que não pressupôs, porque em 1870 a maioria das potências entra na tal corrida à África, não é? De partilha do continente africano. E a Alemanha, tem que haver ocupação mesmo. E a Alemanha não o faz e também não o faz na zona balcânica. Na zona balcânica, que era uma zona já disputada por austríacos e russos, os alemães e Bismarck, em lugar de entrarem lá para se envolverem nessa disputa, acaba por procurar ser o árbitro. E ele, portanto, usa bastante a diplomacia. Mas aqui no caso italiano é diferente. Porque se numa fase, e se dividirmos também em três fases, o que foi o processo italiano, se numa primeira fase há um conflito, que é um conflito entre piemonteses e austríacos, os piemonteses ajudados pelos franceses, que tinham esse interesse, e França depois recua neste processo. Já a integração dos chamados Estados da Itália Central, estes ducados de Parma, Módena e Toscânia, que era a maior e tinha um peso com Florença, um peso bastante grande. Cultural determinante. É feito por plebiscito. Num plebiscito que discutível, porque obviamente que o Piemonte... em que o Piemonte acompanhou excessivamente de perto a organização deste... E depois, muito curiosamente, depois deste plebiscito ter validado a integração destes ducados no já reino de Itália, não é? Portanto, que continua a ter o Piemonte como centro, dá-se esse caso curiosíssimo do Garibaldi, um aventureiro
vem da década de 20, pegar em 1000 camisas, os chamados 1000 camisas vermelhas, e vai para a Sicília. E era tal a debilidade do reino das duas Sicílias e dos Borbões das que ele duas chega Sicílias, a Palermo numa semana. ele numa semana conquista aquilo tudo numa semana. conquista, e depois o grande problema é o que é que eu vou fazer agora com este território. Não, mas é que ele a seguir vai para Nápoles, como bem sabes, não é? Sim, ele vai sim. para Nápoles e conquista Nápoles também. Mas o que é que eu E faço depois com este reino? sobe O para que é que eu Roma. faço com este reino? Ele pensa, será que eu vou formar aqui uma república? Ele não tenta. Sim. Até porque ele era republicano, claramente. Só que ele depois percebe que não tem Mas essa ele tem uma capacidade. declaração que diz que prefere uma Itália unida, mesmo Exato. sob uma monarquia, a desunida, com várias repúblicas. Portanto, ele aí também tem tem um lampejo de clarividência de realpolitik que o ajuda depois a ser também um herói ainda hoje da unificação italiana, não é? Que é o Cavour, claramente. O Cavour também com a diplomacia, que o Cavour também é um grande diplomata. É. A diferença depois é que o Cavour, como morre logo no ano, ou uns meses depois da unificação, depois da unificação, sim. ele não tem tempo para cimentar e solidificar, e fez muita falta, inclusive ao que foi o difícil processo de unificação mesmo, propriamente dito, não a formal, mas depois que se desenrolou nos anos seguintes. Claro, quer dizer, porque depois é preciso tomar muitas decisões. Até o Bismarck manteve-se durante 20 anos. Qual é a língua oficial? Exato. Que acabou por ser o toscano, basicamente, com base no toscano, na Itália. Mas na Alemanha... Mas os funcionários eram praticamente todos piemonteses. Pois, aquilo não é... Não, quer dizer, não foi tudo um mar de rosas, de facto, não foi. Não, foi difícil. Mais ou menos, foi difícil. Mas, na verdade, eu penso, quer dizer, que aquilo que se fez em 1870, 1871, portanto, 160 anos, disse 130, mas eram 160. Já passámos quase 30 do século XXI. Sim, já não temos a baliza ainda. Estou sempre a contar no final do século XX, mas não, a gente já vai no século XXI. E portanto, aquilo que se fez, quer dizer, consolidou-se de uma forma bastante sólida. Que nós hoje olhamos para a Itália como uma unidade, não, já ninguém... Embora os italianos ainda não olhem. Isso é que é o curioso, não é? Ainda há muitas diferenças. Olha-se mais de fora para dentro como uma unidade do que de dentro para fora. Os alemães já é um bocado diferente, embora os alemães depois disso já tenham sofrido a separação e outra reunificação. Estou-me a referir à Alemanha do Leste. Já é um caso diferente. E à preponderância da União Soviética. Mas até podemos dizer que num contexto muito complexo, porque estas unificações ou reunificações, depois de feita a de Itália e a da Alemanha, o foco passou para os Balcãs. Exato. E foi depois, a partir em 1878 da emergência da Sérvia, que os próprios sérvios, a esse exemplo, têm a ideia de unir os eslavos do Sul, não é? Na Jugoslávia. Mas nesta altura estes processos não foram mais traumáticos no espaço europeu, porque poderiam ser dois grandes Estados a formarem-se na Europa Central, muito pela habilidade que Bismarck teve durante aqueles 20 anos de arquitetar esse sistema muito complexo, mas que foi viável. Isso eu não sei. Quer dizer, eu, quando eu digo não sei, não é estar a duvidar do que tu estás a dizer. É teres outra interpretação. Não, é não saber mesmo. Quer dizer, não sei é não saber. Não faço ideia. Mas tenho a certeza de uma coisa, que a Alemanha e a Itália, sobretudo a Alemanha, não se tornou uma potência mais decisiva na Europa por via dos americanos. Quer dizer, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Sim. Porque... podemos ir atrás, Henrique. Não tendo tido as responsabilidades até no eclodir dos dois conflitos, a história, lá está, isso é fazer futurologia ou fazer algo que não aconteceu, ou suposições, seria completamente diferente. Agora, durante aqueles 20 anos, pelo contrário, porque é muito... Nós hoje olhamos retrospectivamente e percebemos, criou-se o Segundo Reich e este Segundo Reich foi responsável pela Primeira Guerra. Mas isso a partir de 1890, sobretudo a partir de 1890. Claro, era depois de Bismarck, sim. Durante este tempo, Bismarck acaba por ser a tal referência que tomava a iniciativa de organizar estas conferências. Aliás, as soluções no mundo balcânico advêm exatamente de uma conferência de Berlim que é anterior à conferência de Berlim que nós mais conhecemos, que é de 1884. Antes, Bismarck, em 1878, já tinha organizado uma para resolver o problema balcânico. E depois, também,
estes movimentos de unificação acabam por contagiar o espaço ibérico. Nós também já falámos que nestes anos de 1870, ao redor da década de 60 e de 70, o iberismo andou de certa forma a pairar no espaço peninsular, e havia apoiantes dos dois lados, o general Primo em Espanha e, por exemplo, o Duque de Saldanha em Portugal. Agora que foi um momento marcante numa Europa que tinha um conflito grande entre a Áustria e a Rússia na zona balcânica em todo este tempo, e uma rivalidade também forte entre o Reino Unido e a França no espaço africano, e que houve ali na década de 60 dois grandes países que se formaram e que se estruturaram neste tempo, com um processo com semelhanças e diferenças, é assinalável, não é? Porque foi no fundo o culminar de séculos de ambições tanto de italianos como de alguns alemães. Como germânicos ou alemães. É curioso, deixa-me só dizer que o Bismarck ainda volta a entrar na Segunda Guerra, mas como couraçado. Pois já não o próprio. Não o próprio. O couraçado Bismarck é o que ataca verdadeiramente a joia da coroa da Marinha inglesa e desencadeia uma das maiores perseguições da Marinha inglesa à Marinha alemã e uma das maiores batalhas navais da Segunda Guerra. O que é curioso. Outra coisa que é curiosa é que aquilo que abriu a ideia não é bem a ideia, mas quer dizer, o que abriu a possibilidade da unificação alemã, que terá sido a Batalha de Leipzig, quando o Napoleão é derrotado, é sem dúvida a maior batalha do século XIX e é provavelmente Batalha das Nações, é uma das maiores batalhas do mundo. Também, sim. Nós não temos hoje esta noção da grandiosidade do que foi e da brutalidade do que foi isto tudo. Isto é para dizer o quê? A Europa foi construída também em cima de muitos cadáveres, de muito sangue e de muita, então nesta altura, depois no período napoleónico. E de muito sacrifício, e não só, e nas primeiras, na Segunda Guerra, e isso tudo. Quer dizer, e hoje que nós olhamos, alguns olham para a Europa como uma coisa adquirida e fácil e tal. É um bocadinho a mesma coisa que os direitos adquiridos, não é? Exatamente. Nós achamos que não temos que nos esforçar para, exatamente, não é? Para manter... A gente, quando pensa que as coisas são ilimitadas, acabamos por matá-las justamente... São imutáveis porque são adquiridas. Exatamente. É como a liberdade e como a... Henrique, e só mais aqui um ponto interessante, até como precursor da União Europeia, foi esta ideia muito em que a Prússia foi precursora, porque a Prússia, exatamente ao estar isolada, criou os Alvarai naquela União Aduaneira a partir de 1834. Eles começam por ser uma comunidade económica. No interior da Confederação Germânica há uma União Aduaneira de alguns Estados em que a Prússia é a principal beneficiária. Exatamente. E com esta ideia ficamos até para a semana. Até para a semana, Henrique. Até para a semana. A gravação em sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.